Uma bolsonarista na lista de fugitivos da Interpol. Começa agora JBR News. As coisas não parecem estar tão tranquilas para a deputada Carla Zambelli quanto ela imaginava quando resolveu preparar essa sua estratégia de sair do país para fugir das condenações que vinha sofrendo aqui no Brasil. Ao contrário de outras pessoas, a situação para ela talvez não fique das mais tranquilas. Por quê? Porque a essa altura Carla Zambelli está na chamada difusão vermelha, a lista de pessoas consideradas fugitivas pela Interpol, a Polícia Internacional. E então ela pode vir a ser detida, a ser presa em qualquer um dos países onde a Interpol funciona, e ela funciona na grande maioria dos países do mundo. Ela pode vir a ser presa num processo aí que também não é automático dependendo dos países, mas que, enfim, no caso, funciona assim para que essa prisão aconteça, especialmente no caso da Itália, país onde ela, segundo a sua defesa, se encontra, é um país que, nesse caso, tem a tendência de cumprir automaticamente a prisão das pessoas que se encontram na lista vermelha da Interpol. Isso aconteceu, por exemplo, no Mensalão, no chamado processo do Mensalão, com o ex-diretor de marketing do Banco Central, Henrique Pizzolatto. E o que aconteceu que torna a situação de Carla Zambelli um tanto quanto complicada nesse caso? Carla Zambelli não foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal por crime político. A sua condenação não está associada aos processos dos chamados atos antidemocráticos. Ali, então, não houve, no caso de Carla Zambelli, nem crime de opinião, nem os crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, imputados àquelas pessoas ali que estão nas ações dos atos antidemocráticos, que poderiam caracterizar, portanto, crimes políticos. Por quê? Porque no caso de crimes políticos, tanto o governo da Itália, na hora de obtenção de um processo de extradição, quanto a própria Interpol, tem um entendimento diferente. Não costuma a Interpol colocar nessa lista vermelha pessoas que cometeram crimes políticos. Por isso, por exemplo, eles não colocaram na lista vermelha duas pessoas desse núcleo de atos antidemocráticos que estão no exterior, os blogueiros Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, e Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha. Por quê? Porque os crimes imputados a eles são crimes de opinião, crimes considerados políticos. Eles não entraram. Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pela invasão hacker no sistema de computadores do Conselho Nacional de Justiça e por falsidade ideológica. São dois crimes comuns. Então, por isso, ela foi colocada na difusão vermelha da Interpol, e aí o governo da Itália pode, então, permitir que essa prisão seja feita. Nesses casos de crime comum, o governo da Itália costuma automaticamente conceder que essa prisão aconteça. O que acontece agora, ela entrando na lista vermelha? A sua foto e as suas impressões digitais passam a constar de todos postos de identificação policial na Itália, aeroportos, alfândegas, etc. Ela passando lá, a sua foto e as digitais aparecerão ali. Fica então bastante limitada a possibilidade dela se locomover. Enfim, isso no caso de Pizzolatto veio a acontecer num determinado momento. Ele acabou sendo preso na Itália e voltou
para o Brasil. No caso de extradição ali pelo governo da Itália, a mesma coisa acontece. Se houvesse crime político, a Itália talvez não concedesse a extradição, mas a Itália concede extradição para todos os casos de crimes que estão previstos em convenções internacionais. E crimes cibernéticos estão previstos em convenção internacional, na Convenção de Budapeste. Então, nesse caso, isso também complica a situação de Carla Zambelli. E aí, por outro lado, Carla Zambelli também está sendo politicamente tratada por aquele núcleo do qual ela fazia parte, esse núcleo bolsonarista, esse núcleo do PL, como um caso à parte. O ex-presidente Jair Bolsonaro, depois, na quinta-feira, na Polícia Federal, e ele fez questão de dizer que nesse momento ele não tem relação nenhuma com Carla Zambelli. As relações entre os dois estão estremecidas desde as eleições de 2022, desde quando Carla Zambelli saiu com um revólver na mão atrás de um manifestante militante de Lula naquela eleição pelas ruas de São Paulo, que é uma outra coisa pela qual ela ainda está sendo julgada. Naquele momento, Bolsonaro avaliou que aquele ato da Carla Zambelli foi determinante para que ele viesse a perder a eleição. Aquele ato de sair na rua com o revólver atrás do tal sujeito. E aí, enfim, desde aquele momento os dois não conversam mais, não falam mais. E Bolsonaro falou muito claramente que não tem nenhuma relação, não ajuda Carla Zambelli, nem irá ajudar. Ao contrário, ele fez questão de dizer que acha que é uma situação completamente diferente da situação do filho dele, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil sem estar condenado pela justiça. Aliás, nem processado ele está nesse momento. Então, iria lá para os Estados Unidos, segundo Bolsonaro considera, e Eduardo Bolsonaro também, para cumprir ali, na avaliação deles, uma missão de denunciar desmandos da justiça brasileira aqui no Brasil. Então, uma situação bem diferente. No caso de Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro inclusive falou à Polícia Federal que ajudou o filho, mandou para o filho 2 milhões de reais do dinheiro que ele recebeu, 17 milhões de reais de ajuda via Pix de militantes ligados a ele, quando ele tinha uma série de multas a pagar pelos problemas relacionados à pandemia da Covid-19. Enfim, ele não usou aquele dinheiro para pagar essas multas, guardou esse dinheiro, agora diz que mandou parte desse dinheiro para o filho lá nos Estados Unidos. Ou seja, Carla Zambelli está na lista da Interpol, ao contrário do que ela imaginava, está num país que concede extradição, ao contrário do que ela imaginava, está isolada politicamente do seu campo bolsonarista. Enfim, Carla Zambelli não está numa situação das mais simples. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação, pedindo aí o seu comentário. Comenta aí o que você acha disso tudo. Carla Zambelli vai acabar sendo presa? Ela é culpada, inocente? O que você acha? Fala aí que a gente vai gostar de saber a sua opinião. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Um excelente fim de semana para todo mundo. Muito obrigado e até a próxima.